Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Esporte dessa terça-feira, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui nos estúdios diretamente da Connect Brasil TV SP para iniciarmos mais um Connect Esporte para manter vocês bem informados de todas as novidades do mundo dos esportes. Um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro Feminino, vamos falar dos grandes jogos que vamos ter hoje pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, futebol internacional com o nosso correspondente diretamente de Portugal, Henry James, e também vamos falar do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, mantendo vocês bem informados aí de tudo que acontece em todas as modalidades esportivas. Por isso vem com a gente e vamos iniciar o nosso Connect Esporte dessa terça-feira, apresentando quem faz o programa ao meu lado, né, ainda sem a presença do nosso comentarista Daniel Godoy, que está se recuperando aí, ele passou mal aí, está se recuperando, mas no programa de amanhã ele vai estar de volta aí para contribuir com as excelentes análises dentro do nosso Connect Esporte. Mas quem vai estar fazendo o programa ao meu lado, diretamente do Rio de Janeiro, seja bem-vindo, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos amigos da Connect. Deixa aqui também já minhas plantas melhores aí pro Daniel, que ele possa estar com a gente amanhã aí. E vamos, que hoje tem Libertadores, tem Premier League, tem Sul-Americana. Tô animado que o dia hoje promete. Vamos que vamos, meu amigo. É isso aí, Gabriel. Vamos, que o dia hoje promete, como você disse, e já vamos começar falando do futebol feminino. Mas antes das nossas análises aí, né, o nosso repórter Johnny Pereira, diretamente de Mogi Mirim, vai trazer uma reportagem dentro do nosso Connect Sport, detalhando aí essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Fala, Gabriel. Fala, amigos da Connect Sport. Falo com informações do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste final de semana, tivemos a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E alguns clássicos, alguns jogos interessantes na rodada. Para começar, o Santos enfrentou o São Paulo na Vila Belmiro e venceu por 2-1. Teve a lei do ex, Cristiane marcou um dos gols do Santos na Vila Belmiro. Em São José, teve São José e Atlético Mineiro empataram em 0-0. Red Bull Bragantino enfrentou o Palmeiras e perdeu por 2-1 em casa. O Palmeiras aí segue líder do campeonato. O Avaí Canderman enfrentou o Flamengo e venceu por 1-0, surpreendendo a todos, né? O Flamengo perdeu pro Avaí surpreendendo a todos, igual no Campeonato Brasileiro masculino, né? O Crepom enfrentou o Corinthians e tomou uma goleada de 3-0 em casa. Grande vitória das meninas corintianas, que é vice-líder do campeonato hoje. O SMEC enfrentou o Real Brasil e perdeu por 3-0 em casa. Grande vitória do Real Brasil, 3-0. O Grêmio enfrentou a Ferroviária em casa e venceu por 3-0, 3 para o Grêmio, 0 para a Ferroviária. Grande vitória do Grêmio, né, contra a Ferroviária. E para encerrar, jogo nesta segunda-feira, tivemos o encerramento da rodada com 1-1 entre Internacional e Cruzeiro, e também o jogo da Grêmio e Ferroviária também foi hoje na vitória de 3-0 para o Grêmio. A classificação do campeonato está assim, ó, os 8 primeiros colocados que classifica para a próxima fase. O Palmeiras é o líder com 22 pontos, o Corinthians é o segundo com 21 pontos, 2 aí, 1 ponto de diferença. Segue os dois. O Inter é o terceiro com 20 pontos. O quarto é o São Paulo com 17. O sexto o quinto é o Santos com 15. O sexto é a Ferroviária com 14. O sétimo é o Real Brasil com 13 pontos. E o oitavo colocado é o Grêmio com 13 pontos. Com a vitória, apoiou o Grêmio na 8ª colocação. Então, esses seriam os times que estão na próxima fase do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos colocados, o 13º é o São José com 9, em 14º é o Crepom com 5, em 15º é o SMEC com 4 e o 16º colocado o Bragantino com 1 ponto. Uma boa tarde a todos vocês, que inicie mais uma semana para todos nós com saúde e muita paz. Volto aí com vocês na Connect Sport. Muito obrigado aí pela reportagem do nosso
jornalista Johnny Pereira aí, trazendo informações da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino aqui. No começo eu falei a 10ª rodada, é a 9ª rodada, peço perdão aí pelo erro. E vamos começar debatendo aí que tivemos grandes jogos aí válidos por essa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E dando um destaque aqui também da importante vitória do Grêmio, né, em cima da boa equipe da Ferroviária. Gabriel, fica à vontade para fazer a sua análise aí sobre essa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Realmente, né, como você bem frisou, grande vitória da equipe do Grêmio, venceu por 3-0, venceu bem. É uma equipe que está sempre disputando lá na parte de cima, que é a equipe da Ferroviária, que tem uma grande tradição, né, dentro do futebol feminino aqui no Brasil. E o Grêmio consegue essa vitória por 3-0 e coloca o Grêmio novamente aí, né, entre os 8 primeiros, que dá vaga nas quartas de final. Então, a vitória importante da equipe do Tricolor Gaúcho, né, lá do Rio Grande do Sul. Agora sim, vamos falar um pouquinho do jogo também do clássico, né, cara? Tivemos essa rodada que foi entre Santos e São Paulo, o jogo na Vila Belmiro, e o Santos conseguiu a vitória com gol aos 50 do segundo tempo, gol da Júlia, que de virada aí o Santos conseguiu essa grande vitória sobre o São Paulo, inclusive encostou o São Paulo na tabela, né, a vantagem era de 5 pontos do São Paulo para a equipe do Santos. Com essa vitória o Santos aí encostou agora apenas 2 pontinhos aí do rival paulista, né? Então grande vitória da equipe do Santos. Ontem confesso que vi assistir 2 jogos, né? Assisti o jogo entre Palmeiras e Bragantino também. A equipe do Bragantino, que é apenas aí a última colocada, né, do campeonato, tem apenas 1 ponto em 9 jogos, mas mesmo assim conseguiu fazer até um jogo bastante digno contra a equipe do Palmeiras, né? Saiu na frente do placar no começo, o Palmeiras conseguiu virar o jogo, aliás, com um belíssimo gol da Andressinha, né, com uma finalização de fora da área, com muita categoria, a bola foi no ângulo, então o Palmeiras conseguiu virar o jogo, mas mesmo assim teve muita dificuldade, o jogo acabou terminando 2-1, né, no duelo entre líder e último colocado, aí, Lanterna. Então fica aqui meus parabéns para a equipe do Bragantino, que está disputando a Série A do feminino pela primeira vez e acabou quase conseguindo roubar um pontinho da equipe do Palmeiras, mas infelizmente a equipe do Palmeiras acabou vencendo aí e vencendo bem. Infelizmente, o torcedor palmeirense, o Palmeiras segue na liderança muito bem com 22 pontos. O Corinthians também venceu por 3-0, a equipe do Crispão segue lá na vice-colocação também. Então o campeonato tá ficando ali entre Palmeiras, Corinthians e o Inter também tá indo bem, apesar de ter tropeçado em casa essa rodada, né? Empatou 1-1 com o Cruzeiro, o jogo que eu também assisti, que aconteceu ontem, né? Então, assim, o campeonato tá bastante equilibrado. A gente via bastante a equipe do Corinthians, né, sempre dominando, né, o futebol brasileiro feminino nos últimos anos. Dessa temporada, pelo visto, acho que não vai ser toda aquela diferença, né, de um time para os demais. Temos aí times como o Palmeiras, o Inter, o São Paulo, o Santos chegando com tudo, e o Corinthians está tendo agora um pouquinho mais de dificuldade. E para mim a grande decepção é a equipe do Flamengo, que no momento realmente tinha toda uma expectativa muito grande em cima da equipe do Rubro Negra, tinha feito várias contratações novas, trouxe um treinador também português, né, que é o Luiz Andrade, só que até agora não encaixou. A equipe é apenas a 10ª colocada no campeonato, está longe lá da liderança. Então, por enquanto, meu grande destaque vai para a equipe do Palmeiras, e a minha decepção até o momento fica com a equipe do Flamengo, que está fazendo uma campanha bem aquém do que pode. Exatamente, excelente análise aí do nosso comentarista Gabriel Sanches. Lembrando que o Flamengo fez grandes contratações aí, se estruturou para a disputa desse Campeonato Brasileiro Feminino 2022 e até o momento o time não deu liga taticamente e está fazendo uma campanha aquém do que se esperava da equipe do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro Feminino. Falando aí sobre algumas partidas, frisando, né? Essa grande partida também que tivemos aí, o Internacional, que vem no acrescente dentro do campeonato, empatando contra a equipe do Cruzeiro, né? Se tivesse ganhado, poderia ele ter avançado um pouco mais dentro da tabela, mas ficou no empate aí diante da equipe do Cruzeiro. O Corinthians novamente vencendo a equipe do Crespon, né? Crespon que até o momento não tem feito uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro Feminino, e o Corinthians mais uma vez aí, sob o grande trabalho do técnico Arthur Elias, conquistando uma grande vitória dentro da competição. E falando o meu principal destaque, que é a equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras mais uma vez aí fazendo um grande trabalho aí, é uma equipe de muita intensidade, é uma equipe que tem apresentado um grande futebol e veio aí para disputar ao lado do Corinthians e da Ferroviária essa hegemonia do futebol brasileiro feminino. E é muito legal a gente ver um campeonato como o futebol brasileiro feminino surgindo com novas equipes, fazendo grandes contratações, e a gente vendo aí surgindo times aí para bater com o Corinthians, né? Lembrando aí que o Palmeiras até o momento é o líder do campeonato, e vamos ter aí grandes jogos aí dentro do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Um campeonato aí que tem 15 rodadas, e pode ter certeza que dentro do nosso Connect Sport vamos aí manter vocês bem informados do Campeonato Brasileiro Feminino. Gabriel, você tem mais algum destaque a fazer dos jogos? Alguma coisa que você queira falar mais?
Não, eu tô animado para ver essa disputa entre Corinthians e Palmeiras, né? Lembrando que essa foi a final do ano passado, que o Corinthians acabou sendo campeão. Então, assim, acho que vai ficar. Essa temporada acho que está muito mais equilibrada do que nunca esteve, né? A disputa entre Palmeiras e Corinthians. Temos aí outras equipes tentando também chegar, mas acho que isso não vai acontecer, né? Acho que só o torcedor corintiano que deve estar triste, né? Com essa chegada das outras equipes, mas uma hora isso ia acontecer, né? O Corinthians, obviamente, veio dominando durante os últimos anos, mas uma hora ia chegar outras equipes para incomodar o Corinthians, é o que está acontecendo nessa temporada, né? Assim como o Palmeiras, assim também como a equipe da Ferroviária, que já incomoda já de um tempo, assim como a equipe do São Paulo, do Santos, também do Internacional. Então agora o Corinthians, podemos dizer que já tem companhia já, né, na busca aí dos títulos aqui no Brasil. É verdade, Gabriel. E eu também faço uma questão aqui, é um questionamento à CBF, né, que deve ainda ter fazer uma cobrança maior aos clubes brasileiros que ainda não têm um Sim, time feminino, né? A gente vê o Atlético Paranaense, o Fluminense, né, que ainda não tem times aí do futebol feminino e ainda mais deveria ter esses clubes dar o apoio à modalidade, porque a modalidade já está tendo um crescimento aí, a gente vê o surgimento aí de alguns times, né, como o RB Bragantino disputando o campeonato pela primeira vez, o Flamengo se estruturando com grandes contratações, o Palmeiras também fazendo excelentes contratações e um grande trabalho, sim. é líder até o momento da competição e fica a dica aí para a CBF, né, que os outros clubes da Série A e não só da Série A, mas do futebol brasileiro dê esse apoio à modalidade, né? Porque eu tenho certeza aí que com Sim. esse apoio a modalidade tende a crescer ainda mais dentro do cenário brasileiro e Não, até do futebol mundial. Bom, e Gabriel, você, pode ficar à vontade de fazer sua análise. Não, não, então, só para finalizar aí o que o seu raciocínio, que você está totalmente certo no que você falou, concordo plenamente com o que você disse. Pra você ter uma ideia, são 16 equipes que disputam o Brasileirão Feminino, dessas 16, apenas 9 estão na Série A do masculino, né, que são equipes como Flamengo, Bragantino, o Avaí Kinderman, né, se você contar o que é o Avaí, né, o Atlético Mineiro, o Santos, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, né, e o Internacional. Também temos ainda o Grêmio e o Cruzeiro, que estão na Série B, né? Mas também são equipes grandes. Mas a gente sente falta, né, cara? Poderia estar aí o Ceará, o Fortaleza, né? A equipe do Botafogo, que acabou sendo rebaixado, também é bem verdade. O Vasco, o Fluminense. Então, assim, várias equipes poderiam estar disputando também. O Atlético Paranaense, como você bem falou, a equipe do Coritiba. Olha quantas equipes aí que poderiam estar, talvez, dando um cenário também grande no futebol feminino. E quem sabe, cara, a gente chega um momento aí que o Brasileirão Feminino vire que nem é o Brasileirão Masculino, né? Juntos, né? São 38 jogos, pontos corridos e tudo mais. É bem verdade, está ainda no começo, né? Tá um processo ainda, mas quem sabe não fica isso aí daqui para frente. E eu acho que seria um modelo que ia fazer muito sucesso também, ia cada vez mais alavancar o futebol feminino aqui no Brasil. Exatamente, Gabriel, porque a gente vê, né, que uma competição que está enxuta aí, alguns clubes aí fazendo a participação pela primeira vez, e a gente está vendo que é um brasileirão que já está sendo bem disputado, né? Imagina tendo aí as 38 equipes no futebol feminino, o quanto essa modalidade não ia crescer e agregar ainda mais dentro do cenário do esporte Com certeza. brasileiro e mundial, né? Mas a gente fica a dica aí, a gente espera que aí para o próximo Campeonato Brasileiro isso venha acontecer, né? Porque eu tenho certeza que é uma modalidade que tem muito potencial, está em crescimento e a gente torce também para que o futebol feminino tenha espaço aqui, tanto no futebol, tanto no cenário brasileiro quanto no cenário internacional. Bom, Gabriel, agora chegou aquele momento de falarmos da Copa Libertadores, né? Teremos grandes Vamos times que aí vamos, brasileiros animado. entrando em campo aí. A gente tem muito a que debater sobre essas partidas, né? Temos o Flamengo, temos o Corinthians, temos aí o Red Bull Bragantino entrando em campo nessa noite. E quem vai trazer uma reportagem aqui dentro do nosso Connect Sport é o nosso jornalista diretamente de Rondônia, Lucas Rangel, detalhando aí os compromissos dos times brasileiros pela Copa Libertadores. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport São Paulo. Terçada aí com muita Libertadores, né? Jogos muito importantes. Fase de grupo já chegando na sua reta final, né? E temos então alguns jogos chaves aí para a classificação dos brasileiros, né? Nessa noite de terça-feira. Começando por Red Bull Bragantino e Estudiantes de La Plata, né? O time do interior paulista, o Massa Bruta, né? Joga sua vida hoje na Libertadores, um jogo chave, fundamental dentro de casa, contra o Estudiantes de La Plata, que já está classificado, é bem verdade. E o Bragantino precisa da vitória hoje para não depender do resultado na última rodada e do jogo também que vai ser realizado amanhã entre Nacional do Uruguai e Vélez, né? Outro jogo entre dois times que
que estão na disputa para essa vaga junto com o Red Bull Bragantino pela segunda vaga, né? O Estudiantes já passou, como eu falei. Então, uma vitória hoje é de suma importância para o Bragantino se quiser passar para as oitavas de final. Outro jogão da noite que nós temos hoje, um jogaço, reedição de final de Libertadores, Boca Juniors e Corinthians, né, no La Bombonera. O Corinthians que está liderando o seu grupo e liderando o Campeonato Brasileiro, né, vem num bom momento, é verdade, né, o clube alvinegro, né, paulista. Só que o jogo hoje é chave no grupo. O Boca Juniors precisa da vitória de qualquer forma para pensar em classificação. Então o Corinthians não pode ir achando que é o favorito, porque é um jogo extremamente complicado, né? O Corinthians que está em primeiro, mas está um ponto apenas do segundo e terceiro colocado, perdão. Que são o Always Red e Deportivo Cali, que vão jogar, né, quinta-feira à noite, né, fecham a rodada e vão jogar aí também disputando uma vaga, confronto direto aí, disputando uma vaga para a próxima fase. Um grupo muito equilibrado, um dos mais equilibrados dessa atual Libertadores. O último jogo, né, dos brasileiros na noite de terça-feira é Flamengo e Universidade Católica do Chile, né? O time rubro-negro já está numa situação um pouco mais favorável, está praticamente, né, classificado para as oitavas de final, só algumas questões matemáticas que o impedem, né? Inclusive, o empate hoje o garante matematicamente na próxima fase, né? E ainda tem mais um jogo em casa, na última rodada contra o Sporting Cristal. Então o Flamengo tem tudo aí para passar sem muitas dificuldades. O jogo hoje também é no Maracanã, né? Contra a Universidade do Chile, Universidade Católica do Chile, perdão, que joga todas as suas fichas hoje. Então vai ser um jogo, não vai ser um jogo fácil, mas o Flamengo tem tudo para sair com a classificação hoje, né? Diante do seu torcedor, diante do Maracanã cheio. O momento do rubro-negro não é o melhor, né? Vive um momento turbulento fora das quatro linhas e dentro das quatro linhas também, né? Vem de algumas atuações assim, meio medianas, né, que não deram muita confiança para o torcedor, algumas falhas individuais. Então acho que hoje é um jogo fundamental para o time rubro-negro, né, carioca, para mostrar que essa fase passou e está tentando superar todo esse momento ruim fora de campo, dentro de campo, né, com uma classificação hoje boa diante do seu torcedor. E aí, o que vocês acham? Quais são os palpites de vocês para os jogos de hoje? Quem vocês acham que ganha? Como é que fica a situação dos times hoje depois desses jogos? Lucas Rangel para Connect Esporte São Paulo. Um abraço. Um abraço aí ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, né? Detalhando aí dentro do nosso Connect Sport os compromissos dos clubes brasileiros nessa noite pela Copa Libertadores. Jogos decisivos, e vamos começar analisando com esse jogo que tá aparecendo aí na imagem, né? O Corinthians enfrenta na La Bombonera a equipe do Boca Juniors. O melhor, o Boca recebe o Corinthians em La Bombonera, né? O Corinthians aí que tá vindo numa crescente aí sob o comando do técnico Vitor Pereira. O Boca Juniors ali que ao mesmo tempo tem oscilado aí sob o comando de Sebastião Bataglia, né, que até o Boca Juniors até ameaçou demitir o técnico, mas ele continua o seu trabalho frente à equipe argentina, e um jogo muito importantíssimo para a equipe argentina, né, Gabriel? Queria que você fizesse a sua análise aí sobre esse confronto que teremos em La Bombonera, o Boca Juniors recebendo a equipe do Corinthians. Acho que para ambos, né, Gabriel? Acho que é um jogo que vai ser bastante decisivo para a equipe do Corinthians. O Corinthians acho que está na situação boa, é um pouquinho melhor porque na última rodada enfrenta a equipe do Always Red jogando em casa. O Boca também joga em casa na última rodada contra o Deportivo Cali. Então acho que mesmo assim as duas equipes vão conseguir se classificar, mas bem como você falou, né? A equipe do Boca que está na final também da Copa da Liga Argentina, no domingo enfrenta a equipe do Tigre. Jogo único, então terá aí esse jogo de meio de semana pela Libertadores. Então, ou seja, está uma semana decisiva a equipe do Boca e serão 3 jogos seguidos aí que serão de extrema importância para a sequência do Boca aí na temporada. Já a equipe do Corinthians, como você bem falou, né? O Corinthians veio uma crescente muito boa, empatou com a equipe do Inter no sábado aí, se manteve na liderança do Brasileirão com 13 pontos, está jogando bom futebol. O Vitor Pereira parece que está encaixando a equipe, né? Parece que ele está conseguindo aí achar o esquema ideal, achar o time ideal, e o Corinthians está na crescente boa, e se conseguir um empatezinho hoje, já estaria de bom tamanho, mas veja a equipe do Corinthians com totais condições de chegar lá na Bombonera e conseguir uma vitória, e quem sabe aí se garantir, até hoje mesmo, né, que talvez aí com alguns resultados aí a favor, quem sabe o Corinthians não se classifique ainda hoje. Então acho que o Corinthians tem totais condições de chegar lá, jogar bem e vencer, tem bola para isso, tem jogadores para fazer isso, mas é aquilo, né, cara, tá jogando contra a equipe do Boca Juniors, que é simplesmente aí um time
que é muito grande, gigante aqui no futebol mundial até, né? É uma equipe que é 5 vezes campeã da Libertadores, 5 ou 6, se eu não me engano, uma equipe gigante, que é muito difícil de se jogar contra, ainda mais jogando em La Bombonera, né? Toda aquela mística e tal do estádio. Mas vamos ver também, né? Porque são 4 mil corintianos que teremos hoje em Buenos Aires, então a torcida do Corinthians também promete fazer bastante barulho e o jogo vai ser bastante interessante e estou animado para esse grande confronto. Verdade, Gabriel, como você me frisou, é claro que tem toda aquela mística, né, de jogar em La Bombonera, realmente pesa, não é fácil enfrentar a equipe do Boca Juniors jogando em La Bombonera. O Corinthians também já teve aí uma partida histórica contra a equipe argentina, né, que foi aquele empate de 1-1 na final Boas da lembranças, de né? 2012, né, ótimas lembranças, aquele gol do Romarinho em cima do Orion, né, e o Corinthians ali, Oi, depois Romarinho! daquela partida, sagrou campeão da Copa Libertadores. Exatamente, essa narração histórica. Ah, o Gabriel Eu mostrando o lembro. lado aí, narrador dele. Bom, mas falando dessa partida, né, eu acredito assim, que se a gente analisar o parâmetro tático de ambas as equipes, eu acredito que o Corinthians vem no acrescente sob o comando do técnico Vitor Pereira. Se o Corinthians repetir a atuação nessa noite, igual jogou da primeira partida, uma equipe com intensidade tática, uma equipe que neutralizou o meio de campo para frente da equipe do Boca Juniors, acredito que é a chave principal para o Corinthians conquistar a vitória. Mas é claro, do outro lado, tem que respeitar a equipe do Boca Juniors, que é uma equipe difícil de se enfrentar, tem camisa, tem jogadores experientes como o Dario Benedetto, tem o Romero que jogou pelo Corinthians, que podem ser jogadores que podem oferecer perigo para a zaga corintiana, mas eu acredito assim que vai ser um jogo que possa ser decidido por detalhes, né? Acredito que o Corinthians não, se o Corinthians neutralizar os principais jogadores do Boca e jogar com a mesma intensidade que jogou na arena, na Neoquímica Arena, o Corinthians tem tudo para vencer essa partida, mas por outro lado enfrenta o grande adversário que é a equipe do Boca Juniors, comandada pelo Sebastián Battaglia, né? É um time que vem embaixo, é um time que tem oscilado aí dentro da Libertadores e dentro do Campeonato Argentino, mas pode oferecer muito perigo em jogando em La Bombonera, mas esse é um jogo em aberto aí, mas com plenas condições aí do Corinthians vencer essa partida jogando em La Bombonera. Bom, Gabriel, antes de falarmos aí da equipe do Flamengo, temos recados aí, produção, de que acompanha o nosso Connect Sport. É assim, eles fazem assim, ó, Gabriel, pum, assim que eles já fazem o símbolo aqui, o gesto, a gente já para aqui o nosso Connect Sport e dá espaço para quem está nos acompanhando, como o Renato Marques Sanches, a OA Família Connect. Que Deus abençoe a todos com muito sucesso. Muito obrigado, Renato, aí pela audiência do nosso Connect Sport. Parabéns, Renatinho. Sucesso e um abraço aí para você. Primo aí Ele que tá fazendo aniversário? Ele mesmo, ele mesmo. Opa, parabéns aí, Renato, aí em nome da equipe do Connect Sport e aí do Gabriel, te desejando aí os parabéns aí, que Deus abençoe seu dia e que seja aí muitos anos de vida aí para você. Um abraço. La Bombonera irá pegar fogo nesse clássico de gigantes. Exatamente, Renato. Foi o que a gente falou aqui. Vai ser um grande jogo e esse jogo vai pegar fogo em La Bombonera. É isso aí, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação que vem aí da Connect Brasil TV SP, uma programação diferenciada e de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Bom, Gabriel, falamos aí as nossas opiniões sobre esse grande jogo que teremos nessa noite. Vamos falar de outro grande jogo, né, que é o Clube Carioca do Flamengo entrando em campo contra a Universidade Católica, né? O Flamengo que teve trabalho aí na primeira partida contra a Universidade Católica e agora vai receber no Maracanã aí o clube chileno. O que você espera aí dessa partida do Flamengo? Vou pegar só um comentário que você fez agora. O Flamengo está tendo trabalho com qualquer equipe que está passando pela frente do Flamengo. Já não é de hoje, inclusive, né? Tá difícil a situação. Então, assim, é um jogo complicado para o Flamengo novamente, mas acho que por jogar em casa, por ter aí o apoio dessa torcida, acho que o Flamengo é amplo favorito para o jogo de hoje. Vale lembrar que a equipe do Católico é apenas a 10ª colocada no Campeonato Chileno. Veio de vitória contra o La Calera, verdade, com 3-0 no final de semana, mas tem um time do Flamengo que está pressionado, né? Ainda mais o treinador Paulo Souza vive um momento de pressão no cargo. Acho que o resultado hoje é difícil para o Flamengo. Acho que pode até causar a demissão do treinador Paulo Souza, mas o Flamengo tem tudo para conseguir essa vitória, jogando em casa com a apoio dessa torcida. Não conta com o Davi Luiz, que está machucado, né? Mais um jogador lesionado pelo Flamengo, impressionante, né, cara? A quantidade de jogadores lesionados que tem a equipe do Flamengo, mais um agora, o Davi Luiz aí acabou tendo uma lesão na panturrilha direita, vai ficar um tempinho afastado, então hoje quem deve vir à zaga do Flamengo deve ser Pablo e Rodrigo Caio, que também, no papel, é uma boa zaga, mas são dois jogadores sem ritmo de jogo, né? O Pablo tá voltando agora também da Europa, o Rodrigo Caio ficou mais de 6 meses afastado, então assim,
É um jogo difícil para o Flamengo hoje, mas acho que vai depender de como estará o seu ataque e também, principalmente, sua defesa. O ataque a gente sabe que Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta vão achar perigo de gol, vão achar lances de perigo e o Flamengo pode tirar o gol. Mas o problema é a defesa, né, cara? O Flamengo sempre sofre muito na defesa. Vide os resultados dos últimos jogos. O Flamengo venceu o Católica por 3-2. Marcou 3 gols, mas sofreu 2. Empata com o Ceará em 2-2. Marca 2 gols, mas sofre 2. Empatou com o Talheres em 2-2. Marca 2 gols e sofre 2 gols. Então, assim, a equipe do Flamengo é uma equipe que ataca bem, mas defende muito mal, e com isso fica uma equipe desequilibrada. Então, resta saber se hoje a defesa vai estar no bom dia. Se tiver no bom dia, o Flamengo tem tudo para, com certeza, aí, até quem sabe vencer por até uma boa placar de diferença, aí, sabe, 3-4-0, e se classificar com antecedência na primeira colocação. Então, o Flamengo precisa de uma boa atuação hoje, jogando em casa, com a apoio dessa torcida. O Maracanã deve estar cheio, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo precisa dar uma resposta ao torcedor, e Paulo Souza principalmente, né? Que se ele quiser se manter no cargo, precisa voltar a jogar bem. Aliás, começar a jogar bem, né? Porque eu acho que o Flamengo no comando do Paulo Souza são poucas as partidas em que o Flamengo jogou bem, para poder aí, quem sabe, afastar esse fantasma da demissão e poder dar sequência no seu trabalho, já que está difícil a situação para ele. Exatamente. Essa partida eu vejo que é o divisor de águas do comando Paulo Souza Com frente à certeza. equipe do Flamengo, né? O Flamengo que tem grandes peças, mas não tem um padrão E tem uma tático. sombra aí, né, Gabriel? Oi? Pode falar, Tem Gabriel. uma sombra aí chamada Jesus aí, né? Exatamente, tem a sombra aí. Dizem, surgiu a notícia, né, que o Jorge Jesus também está sendo sondado pelo Fenerbahçe da Turquia, mas até o momento está ali enrolando para responder o clube turco, visando a Ele tá equipe do esperando. Flamengo, né? Vamos ver aí se ele vai assumir a equipe do Flamengo, mas tudo vai depender dessa partida do Paulo Souza, igual a gente já tinha falado aqui, né, Gabriel? Até no programa de ontem, quando a gente falou da partida do Flamengo enfrentando a equipe do Ceará, o Flamengo tem grandes peças, mas não adianta você ter grandes peças, mas os jogadores não abraçarem a filosofia e o método de trabalho do técnico Paulo Souza. O Flamengo tem grandes peças aí que podem agregar muito no desempenho da equipe para essa noite, mas o Paulo Souza até o momento não tem um padrão tático bem definido. Eu acredito que para essa partida ele deve entrar ali como o Flamengo sempre funcionou. As melhores atuações, pelo menos na minha análise que eu vi o Flamengo jogar, foi num 4-3-3 ali, principalmente na dinâmica do meio de campo ali, o Everton Ribeiro rendendo muito bem no meio de campo, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol na linha de frente. Eu vejo que o Flamengo funciona nesse esquema tático, então acho que o Paulo Souza deveria deixar essa diversificação tática e somente focar num esquema tático. É claro que o Flamengo precisa da vitória, de outro lado vai enfrentar a equipe copeira com a Universidade Católica também. Não é um time bobo, é um time que na primeira partida ofereceu perigo, é um time que tem uma transição de bola muito rápida e pode oferecer perigo ao Flamengo. Mas o Flamengo precisa muito dessa partida, se quiser aí o Paulo Souza dar continuidade no seu trabalho frente à equipe do Flamengo, e o Flamengo também precisa muito melhorar o seu desempenho, né, dentro desse campeonato de 2020, ao longo da temporada de 2022, dentro da Copa Libertadores e também dentro do Campeonato Brasileiro. Gabriel, a gente vai ter análise, a gente vai ter os recados aí de quem nos acompanha, mas eu já deixo essa pergunta no ar para você. O que você espera dessa partida de hoje, da equipe do Flamengo? Você vai responder daqui a pouquinho, só que antes temos aí recados de quem acompanha o nosso Connect Sport. O Henry James, aí o nosso correspondente diretamente de Portugal, melhor programa de todos. Um abraço, James, muito obrigado aí pela excelente reportagem que você tem mandado aí dentro do nosso Connect Sport, o nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, acompanhando o nosso programa. Um abraço, James. Temos mais recados aí. O Bruno El Mansura. 3-0 Mengão, mais tarde. Exatamente aí, ó. O Bruno aí já dando o palpite dele para essa partida do Flamengo aí nessa noite, enfrentando a equipe da Universidade Católica. Muito obrigado aí a todos que têm acompanhado o nosso Connect Sport e um abraço aí a todos vocês. Não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais Connect Brasil TV SP para ficar antenado aí ao nosso Connect Sport e a toda a programação da Connect Brasil TV SP. Já pegando o embalo do Bruno aí, Gabriel, que deu o palpite dele aí, acreditando na vitória por 3-0 da equipe do Flamengo, o que você acredita aí dessa partida dessa noite aí da equipe do Flamengo enfrentando o time chileno da Universidade Católica? Foi o que eu falei mais cedo aqui. Acho que se o Flamengo tiver num dia bom, principalmente na sua defesa, o Flamengo tem tudo para ganhar bem. Inclusive aí nosso internauta aí disse por 3-0, o Bruno, né? Um abração para ele, tamo junto. Se o Flamengo vencer por 3-0, seria o placar até normal, né? O time do Flamengo é muito superior à equipe do Católica, tem jogadores de muita qualidade.
tem um quarteto ofensivo que é muito perigoso. Então, assim, o Flamengo tem obrigação de ganhar hoje. E de jogar bem, principalmente. Acho que é isso que o Flamengo tem que pensar hoje. Não é só ganhar de 1-0, jogando mal. Não, tem que ganhar e jogando bem, porque o Flamengo deve isso ao seu torcedor. Tem jogadores com muita qualidade e tem um time que dá para você ganhar de 3-4-0 no 10º colocado do campeonato, chegando com tranquilidade. Se você não fizer diferente disso, qualquer coisa diferente disso vai ser, na minha opinião, um fracasso. Então, assim, o Flamengo tem que jogar bem hoje, tem condições para, só tem que ajeitar a sua defesa. É verdade que tem um retorno importante do Mateuzinho, que talvez volte hoje ao time titular. O Isla não vem bem, o Isla falhou no jogo contra o Ceará, falhou no jogo lá do Católica, onde fez gol contra, falhou no jogo do Atlético Paranaense, onde ele faz o pênalti. Então, assim, acho que é um jogador que estava desequilibrando um pouco essa questão defensiva da equipe do Flamengo, e agora com a volta do Mateuzinho, acho que o Flamengo pode, quem sabe, aí voltar a jogar bem. Se você for lembrar, nos jogos que o Mateuzinho esteve presente como titular, a equipe tomou menos gols, inclusive na Libertadores mesmo, onde a equipe ganhou 2-0 da equipe do Sport Cristal, ganhou do Talleres sem sofrer muito. É bem verdade que o jogo foi 3-1, mas talvez aí foi a grande atuação do Flamengo nessa temporada, onde jogou em casa vencendo por 3-1, venceu o São Paulo por 3-1 também, onde o São Paulo mal ofereceu risco à equipe do Flamengo, tirando o gol do Caleri. Então, assim, acho que se o Flamengo souber usar bem sua parte ofensiva, como eu acho que vai fazer, e souber também defender bem, defender com vontade, com raça, acho que o Flamengo tem tudo para ganhar por 3, 4, 5-0 até se deixar, porque o time do Flamengo é muito superior à equipe da Universidade Católica. É isso aí, a gente está entrando aí numa sequência de palpites aqui dentro do nosso Connect Sport, né? Inclusive agora já vou estar 4-1, hein? Tanto para você, Gabriel, quanto para o Daniel aqui. Toda sexta-feira vai ter palpite aqui dentro do nosso Connect Sport. Opa! E hoje a gente vai começar também fazendo palpite, né? Você apostou aí qual placar? 4-1 Flamengo. 4-1, Bruno apostou 3-0, acredita aí. Aí o Gabriel aqui da técnica apostando 4-1 para a equipe do Flamengo. Fica aí a dica também para vocês que acreditam aí na vitória do Flamengo. Deixa aí o seu palpite aí de quando o Flamengo deve vencer da partida de hoje. Eu acredito aí 2-0 Flamengo. Acredito que o Flamengo vai fazer o necessário aí. Vai entrar com garra, vai entrar com intensidade. As peças que o Flamengo tem à sua disposição é superiores à equipe da Universidade Católica, mas acredito que o Flamengo vai fazer o necessário e tem tudo para vencer essa partida pelo placar de 2-0. Temos recados aí, produção, de quem acompanha o nosso Connect Sport. Renato Sanches, Boca Pedreira, Flavense. Exatamente, Renato. Vai ser uma partida difícil aí dos clubes brasileiros nessa noite pela Libertadores. Ó, o Renato Marques Sanches aí já dando aí o palpite dele, 4-1 para a equipe do Flamengo. Aí ó, o pessoal tá acreditando mesmo na vitória do Flamengo, né? Vamos ver no programa de amanhã se o pessoal tá acertando. Produção já grava aí os palpites, que amanhã nós vai passar aqui dentro do nosso Connect Sport e vai ver esse bolão, o resultado desse bolão aí. Bom, Gabriel, agora vamos falar da equipe do RB Bragantino, né? O Bragantino que também luta por uma classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores e jogando no Nabi Abichedi, vai receber a equipe argentina do Estudiantes de La Plata. O que você espera aí, a sua análise sobre essa partida da equipe do RB Bragantino? O Bragantino que é um jogo de vida ou morte para a equipe do Bragantino, né? Se você for lembrar, no sábado contra o Palmeiras poupou aí quase o time inteiro, né, para poder pensar exclusivamente nesta partida de hoje. É um jogo muito importante, jogando em casa aí, quem sabe conseguir essa vitória importante, como bem o Lucas falou na reportagem, a equipe do Estudiantes já está classificada, tem 10 pontos, está com 5 pontos de vantagem para a equipe do Red Bull do Bragantino, que está na segunda colocação. Então, assim, é um jogo difícil para o Bragantino, mas que a equipe do Bragantino tem totais condições de chegar e vencer bem, e poder garantir, quem sabe, essa classificação até hoje mesmo, né? Se depender de alguns resultados, a equipe está classificada. Então, assim, é um jogo muito difícil, mas o Bragantino tem condições, sim, de chegar e vencer. A equipe do Bragantino que realmente vem de bons resultados, tirando essa última derrota para a equipe do Palmeiras por 2-0, que normal também, né? Se perder para o atual campeão da Libertadores por 2-0 fora de casa, não tem nada de vexame nisso. Então, assim, acho que não tem que ter desespero, tem que ter calma. Talvez esse seja o jogo mais importante da história do Bragantino, né, nos últimos anos, com certeza. A equipe que se reformulou, né, com a chegada da Red Bull e agora está chegando na Libertadores, está chegando bem no Brasileiro também. Então, tem esse jogo aí de hoje, que é de extrema importância, que se a equipe vencer, pode ficar numa situação muito boa para se classificar para a próxima fase. E a equipe do Estudiantes é aquilo, né, cara? O time argentino é um time chato, um time muito tradicional também. Campeão de Libertadores, campeão do mundo. Então, assim, o jogo vai ser difícil para o Bragantino. Tem que ter calma, não pode entrar em desespero. A equipe do Bragantino mostrou que tem muita dificuldade jogando contra a Argentina nessa Libertadores, né? Se você for pegar aí contra o Vélez, foram 2 empates, e o Vélez que tem apenas 2 pontos. Ou seja, os 2 únicos pontos do Vélez foi contra a equipe do Bragantino. Então, assim,
tem que ter calma, tem que não pode cair na pilha, tem que entrar e jogar futebol, que se o Bragantino fizer isso, tem totais condições de sair de lá com uma vitória. Exatamente, Gabriel, excelente análise aí, falando aí o que você, o nosso comentarista Gabriel dando aí os seus palpites, a sua excelente análise sobre o que podemos esperar da equipe do RB Bragantino. Antes da minha análise aí, da minha opinião sobre esse confronto, temos recados aí de quem acompanha o nosso Connect Sport de hoje. O Bruno, o programa tá muito bom, parabéns Connect Sport, muito obrigado Bruno pela audiência aí do nosso programa, um abraço. Valeu, obrigado pelo elogio. Bom, falando propriamente desse duelo da equipe do Bragantino enfrentando o Estudiantes de La Plata. Gabriel, assim, a gente sempre fala muito bem da equipe do RB Bragantino e realmente é de se elogiar, não só pela estrutura do clube nos últimos anos, mas porque o RB Bragantino ele tem uma aposta, ele tem uma filosofia de trabalho, desde a direção, da questão da comissão técnica até os jogadores, bem definidas, né? O RB Bragantino eles vão um pouco na contramão do futebol brasileiro, aposta na continuidade do trabalho do Maurício Barbieri e tem dado frutos, né? O clube ainda não foi campeão com o técnico Maurício Barbieri, mas tem colhido bons frutos. Quase, né? No Chegando passado, na final da Copa Sul-Americana, fazendo boas campanhas dentro do Campeonato Brasileiro, fazendo boas campanhas também dentro do Campeonato Paulista e dentro dessa Copa Libertadores, até o momento, chega vivo para se classificar aí para as oitavas de final. Eu acredito muito na vitória do RB Bragantino, me agrada muito esse esquema tático do Maurício Barbieri ali, sempre apostando um 4-4-2, apostando principalmente na dinâmica e na articulação do seu time do meio de campo para frente. Tem a presença diária, o seu destaque individual, o Ítalo, né, que tem aí, acho que 3 gols dentro dessa competição até o momento, 3 ou 4 gols, e tem sido o diferencial dessa equipe do RB Bragantino. É claro, vai enfrentar a equipe copeira, o Estudiantes de La Plata, time argentino, é difícil de se enfrentar, tem experiência dentro da Copa Libertadores, já foi até campeão, vai ser uma partida difícil, mas eu acredito na plena vitória aí da equipe do RB Bragantino aí, também vou já dar meu palpite aí, acredito no básico. 2-0 RB Bragantino aí e garante a sua classificação. Eu vou de 1-0, hein? Você vai de Jogo 1-0? difícil, chato. Aí, ó. 1-0. Aí, a técnica aqui já tá dando palpite aqui também, 2-1. Deixa aí o palpite aí, quem tá nos acompanhando também, sobre esse duelo do RB Bragantino. Aí o pessoal já apostando, eu apostei um 2-0, você 1-0, né? E a produção aqui 2-1. Vamos ver o resultado desse bolão aí. Bom, a gente falou aí dos clubes brasileiros que entrarão em campo pela Copa Libertadores, né? Temos comentários nesse momento aqui dentro do nosso Connect Sport. Aí, o nosso comentarista, Daniel Godoy, programa top demais. Amanhã estarei de volta. Daniel, já deixa aí dentro já deixa aí nos comentários como é que você tá, meu irmão. Amanhã é o Daniel que tá de volta aí dentro do nosso Connect Sport e eu desejo melhoras aí pra ele. Daniel comentando, por que o Gomes está usando o microfone, kkkk? É que eu quero inovar, meu irmão, eu quero mudar aí a forma de apresentar aqui. Daqui a pouco só vou colocar o relojão aqui do Faustão para apresentar o Connect Sport. Tô buscando inovar aí, por isso que eu tô apresentando de microfone. É isso. Temos aí o Renato Marques, Bragantino tem condições, pelo menos um empate, é só jogar com a alma. 2-1 RB Bragantino, tá aí o Renato Marques, aniversariante, mais uma vez eu desejo parabéns aí ao Renato, dando seu palpite aí, apostando também na vitória do RB Bragantino. O Thiago Pereira apostando também na vitória do RB Bragantino pelo placar de 2-1. Ó, o povo confiante aí nos times brasileiros, né, apostando também na vitória do RB Bragantino. Daniel Godoy, 1-0 pro Bragantino. Também tá com você, Gabriel, nessa linha de raciocínio aí. 1-0, apostando 1-0. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso Connect Sport, que tá interagindo no nosso programa de hoje. Desejo um abraço a todos vocês. Agradeço pela audiência e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, em todas as plataformas para vocês ficarem antenados à nossa programação. E vamos falar também nesse momento de quem nos ajuda a fazer a parceria aí com a Connect Brasil TV SP e que ajuda a fazer a transmissão do Connect Sport, que é a rede banda larga, que nesse momento vai trazer um recado aqui a todos vocês que acompanham o nosso Connect Sport. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas,
nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. É isso aí, fica o recado, né? O que você está esperando para dar esse salto enorme aí dentro da sua casa, dentro do seu comércio com internet de qualidade? Vem para a Rede Banda Larga, quer saber como entrar em contato com a Rede Banda Larga? Produção, solta aí o número, aí, tá aí. A produção tá ágil hoje aqui. Aí, o número da Rede Banda Larga é 11 4858 8741, repetindo 11 4858 8741. Entra lá no WhatsApp deles, você será direcionado ao suporte da Rede Banda Larga para vocês assinarem um plano aí de uma internet de qualidade por um preço acessível. Além de você também, além disso, a Rede Banda Larga disponibiliza a todos os assinantes aí a TV Fibra, que tem aí para 90 canais, entre eles o canal 6, que está passando no nosso Connect Sport nesse momento aí para todos os assinantes da Rede Banda Larga. A Rede Banda Larga que está presente aí em Carapicuíba, Barueri, Osasco, Santana de Parnaíba, Jandira. E fica aqui o abraço meu, do apresentador Gabriel, e de toda a equipe do Connect Sport, a todos os assinantes da Rede Banda Larga que está nos acompanhando no nosso programa nesse momento. Portanto, quer uma internet de qualidade por um preço acessível? Fica a dica, vem para a Rede Banda Larga. Bom, Gabriel, vamos começar falando agora da Copa Sul-Americana, né? Temos 3 brasileiros entrando em Vamos que campo vamos. nessa noite e vamos começar falando da equipe do Internacional, o Internacional que joga nessa noite no Beira-Rio, enfrentando a equipe do Independente Medellín. Gabriel, fique à vontade aí para fazer a sua análise, o que você espera da equipe do Internacional nessa noite? Não, antes da análise, Gabriel, vou só passar os jogos de hoje da Copa Fique à Sul-Americana, vontade. que serão ao todo 6 jogos para logo mais. Vamos lá então, vamos começar. Às 7h15 teremos 3 jogos. Teremos Banfield e Universidade Católica do Equador, jogo válido pelo grupo do Santos, então torcedor do Santos aí, fique de olho nesse jogo. Também teremos o jogo entre Ceará e General Cabalheiro, a equipe do Ceará que faz uma excelente campanha na Copa Sul-Americana, joga hoje também. Se vencer aí, pode até, quem sabe, garantir essa classificação ainda hoje. A equipe do Internacional também enfrenta a equipe do Independente Medellín às 7h15. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo para vocês também, né? Também teremos aí às 9h30 Atlético Goianiense e Antofagasta, também um jogo importante para a equipe do Atlético Goianiense. Teremos Júnior de Barranquilla contra o Petroleiro, né, jogo pelo grupo do Fluminense. E fechamos a rodada com 9 de outubro e o Guaiarena, jogo pelo grupo do Inter. Também às 9h30 serão aí os 6 jogos de logo mais pela Copa Sul-Americana. Mas agora sim, vamos falar do jogo do Inter, né, Gabriel? O Internacional que vem de um resultado aí até bom, né, empatar com a equipe do Corinthians, o líder do campeonato, inclusive até, acho que bom não diria, né, porque a equipe do Inter teve à frente 2 vezes no placar, poderia ter vencido o jogo, mas acabou empatando, mais clássico assim mesmo. E agora o Inter tem uma final, que é esse jogo contra a equipe do Independente Medellín. O Inter precisa desesperadamente da vitória. O Inter que faz até agora uma péssima Sul-Americana. Venceu o Medellín jogando fora de casa, que é o adversário mais difícil do grupo, mas empatou todos os outros jogos contra a equipe do 9 de outubro e 2 vezes contra a equipe do Guarena. Então realmente está uma situação complicada. Joga em casa com a apoio da sua torcida. Se vencer, tem que contar aí com o tropeço do Guarena contra a equipe do 9 de outubro para assumir a liderança. Então, assim, o Inter agora não depende mais dele, né? Depende aí da equipe do Guarena tropeçar para o Inter poder assumir essa primeira colocação e poder se classificar. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado se classifica para a próxima fase da Sul-Americana, então o Internacional aí vai ter que buscar essa primeira colocação se quiser se classificar para a próxima fase. Então vamos ficar de olho, né? O Inter que teve a chegada do Alan Patrick, né, que jogou muito bem contra a equipe do Corinthians, então esse reforço pode ser o divisor de águas para o Inter, é um cara importante. Tem o Tyson também, que conhece muito bem o Alan Patrick, né, porque eram companheiros de equipe lá no Shakhtar Donetsk. Tem a subida aí do Alemão, né, um jogador que veio jogando muito bem, uma crescente boa. Então, assim, o Edenilson voltou a jogar bem também, um jogador importante para a equipe do Inter. Então, assim, se o Inter puder voltar, ainda mais resgatar jogadores como o Edenilson, como o Tyson, e agora com a chegada do Alan Patrick, esse meio campo pode dar uma engrenada, pode dar uma encaixada, e o Inter pode ser, sim, um time muito difícil de se jogar contra, e tem um jogo importantíssimo hoje, e precisa ganhar se quiser pensar em classificação. Exatamente, Gabriel. O Inter precisa fazer o necessário, né? Tem jogadores no seu elenco também que pode fazer o time ter um bom desempenho nessa noite, mas também o Mano Menezes precisa mudar um pouco a forma dessa equipe do Internacional jogar. Sim. Eu vejo ali que ele tem oscilado também nesse início de trabalho frente à equipe do Internacional, isso é normal, mas vejo que o Internacional precisa muito melhorar a sua postura, também jogando a Copa Sul-Americana, porque vai enfrentar um adversário aí, também assim que pode oferecer perigo, que é o Independente Medellín, mas eu acredito que pelas peças que o Internacional tem à sua disposição,
classificação, tem tudo para fazer uma grande partida e conseguir a vitória. Inclusive já vou também nessa onda de palpite, também acreditando na vitória por 1-0 do Internacional aí, gol do Alan Patrick. E o Alan 2 a Patrick 0 é uma Inter. peça rapidinho, o Alan Patrick é uma peça fundamental dentro desse esquema tático do Internacional, né? É um jogador que em 2 partidas ele mudou muito o parâmetro dessa equipe, né, tático, e fez uma grande partida diante da equipe do Corinthians. Qual que é a sua análise aí, Gabriel? Qual que é o seu palpite? Não. 2 a 0 Inter, então, para mais tarde aí. 2-0 Hoje eu tô com os brasileiros. É isso aí, fique à Isso. vontade também para fazer aí os seus palpites do Internacional e também dos outros clubes brasileiros que entrarão em campo. Ó, a produção aqui já tá 1-0 aqui falando. Fique à vontade aí a vocês, nossos telespectadores, para deixar aí nos comentários os seus palpites para essa partida. Gabriel, e teremos mais 2 jogos hoje, né? A equipe do Atlético, já temos comentários aí de quem tá nos acompanhando. Opa, Renato Marques, o Inter voltou a ser competitivo. Colorado 2-0. Tá aí o Renato já dando seu palpite aí para essa noite. Renato Sanches acreditando também na vitória do Internacional pelo placar de 2-0. É isso aí. Fique à vontade de vocês também para fazer os seus palpites também para os outros clubes brasileiros que entrarão em campo, né? Vamos ter o Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Antofagasta e também o Ceará entrando em campo contra a equipe do General Caballero. Acreditando aí, Gabriel, só uma rápida informação aqui, o Atlético Goianiense, que tinha demitido o técnico Humberto Louser, ontem já anunciou seu novo técnico. Trata-se do retorno do técnico Jorginho, e o Jorginho aí, mais uma vez, assumindo a equipe do Atlético Goianiense. Gabriel, fique à vontade aí para fazer a sua análise sobre essas 2 partidas. É isso aí, o Atlético Goianiense que joga em casa hoje contra a equipe do Antofagasta, tem que ganhar o jogo também. A equipe está na disputa aí com o LDU, as 2 equipes estão empatadas com 9 pontos, mas o Atlético Goianiense leva vantagem aí no saldo de gols, que tem saldo de gols de 5, a equipe do LDU tem um saldo de gols aí de 4 gols, muito pelaquela vitória lá na primeira rodada, onde o Atlético Goianiense venceu o LDU por 4-0 jogando em casa. Então assim, se vencer hoje contra o Antofagasta, Tivemos um pequeno probleminha aí na conexão do nosso... Agora voltou. Tá tendo aí um pequeno probleminha aí. Não voltou. Agora voltou. O programa ao vivo é assim, às vezes acontece isso. É que eu vou ter que mandar a rede banda larga pra você. Até eu não mandar isso. Vou mandar pro Daniel também. Pro Daniel também. Acontece, programa ao vivo é assim. Fique à vontade, Gabriel, pra fazer sua análise. Não, então, se a equipe do Atlético Goianiense então vencer hoje, a equipe do LDU vencer amanhã, as 2 equipes empatam em 12 pontos e teremos uma espécie aí de final, né, jogando em Quito, que aí o LDU jogando em casa vai ter aí essa vantagem de jogar na altitude contra o Atlético Goianiense. Então assim, o Atlético Goianiense tem que fazer sua parte hoje e torcer para o LDU não vencer a equipe do Defensa e Justiça e de preferência uma derrota, já deixaria a equipe do Atlético Goianiense numa situação muito boa para se classificar. É um jogo difícil, o Atlético Goianiense estava ganhando da equipe do Antofagasta, né, no jogo do primeiro turno por 1-0, tomou uma virada em 2 minutos, né, com gols 43 e outros 45 do segundo tempo. Então essa derrota fez muita diferença, porque se tivesse ganhado aquele jogo, poderia agora estar numa situação muito melhor. Mas então acontece, faz parte do futebol, né? Agora a equipe então vai ter que ganhar esse jogo de hoje e aí quem sabe na próxima partida contar aí com um empatezinho contra a LDU para se classificar para a próxima fase, mas acredito que o Atlético Goianiense tem totais condições de vencer hoje e vencer bem também. O meu palpite, vou deixar logo já, em 3-0 Atlético Goianiense. E o Ceará também, já tem um palpite aí para a equipe do Ceará? O Ceará, vamos lá. O Ceará que joga em casa aí contra o General Caballero, o Ceará que até agora é 100% nessa Sul-Americana, vem fazendo uma campanha aí fantástica, a equipe do Ceará, são 12 pontos aí em 4 jogos, com 9 gols marcados, apenas 1 sofrido, a equipe está muito bem, e dizer assim, também o Ceará está numa situação até um pouco parecida com a equipe do Atlético Goianiense, né? Joga em casa hoje, joga para vencer, eu acho que não vejo nenhum resultado além da vitória hoje para a equipe do Ceará, tem totais condições também de golear a equipe do General Caballero, e tem a disputa aí ponto a ponto contra a equipe do Independente, né? O Independente que vai enfrentar o Laguaira, né, na próxima rodada, e a diferença do Ceará para o Independente é de apenas 3 pontos, e por exemplo aí vamos ter também na última rodada Ceará e Independente jogando lá no estádio Libertadores da América, o Rei de Copas da Independente, que é 7 vezes campeão da Libertadores, vai jogar em casa a última rodada contra o Ceará e se vencer aí poderá se classificar. Então teremos aí talvez 2 brasileiros tendo 2 finais aí na Sul-Americana, né? Tanto o Ceará quanto a equipe do Atlético Goianiense terão aí 2 adversários complicadíssimos para tentar se classificar para a próxima fase, mas para o jogo de hoje o Ceará está tranquilo, vai vir com tudo, vai ganhar tranquilo. Meu palpite aí 3-0 Ceará.
Também antes da análise, da minha análise, eu já vou deixar meus palpites aqui. Também já temos recados aí. Possivelmente é o público que está nos acompanhando, já dando aí os Ah, seus palpites. Renato Sanches, pra cima, Brasil, deixando seu comentário. Um abraço, Renato. Obrigado pela audiência do nosso programa. O Renato, o Dragão está bem nessa Copa e em casa não deixa barato. 3-1 aí, o Renato já deixando aí um palpite interessante. Acredita na vitória do Atlético Goianiense por 3-1 em cima da equipe do Antofagasta. Temos mais recados aí, produção? Renato Sanches, Ceará em casa não perde. Exatamente, Renato. A gente também acredita nesse palpite. O Ceará jogando em casa é muito forte aí sobre o comando do técnico Dorival Júnior. Renato Marques, vovô, com a força da torcida irá levar essa vitória. Ceará 2-0. Aí o Renato também apostando na vitória da equipe do Ceará. Eu acredito que o Ceará, pelo padrão de jogo e principalmente pela campanha que tem feito na Copa Sul-Americana, o Ceará me agrada muito essa equipe do meio para frente, é uma equipe muito dinâmica, é uma equipe muito veloz. Aposta principalmente ali na velocidade do Lima, do Steven Mendonça e também do seu principal destaque, que é o atacante Vina. Acredito na vitória do Ceará. O Ceará é muito superior à equipe do General Cabadeiro aí. Eu acredito na vitória do Ceará pelo placar de 3-0. Já por parte do Atlético Goianiense, que estava vencendo aí a partida lá no Chile contra o Antofagasta, mas por uma questão de bobeira aí nos minutos finais acabou sofrendo a derrota. Vejo o Atlético Goianiense também como superior à equipe do Antofagasta e jogando dentro do seu estádio. Acredito na vitória aí da equipe do Goianiense, né, da equipe do Atlético Goianiense, pelo placar de 2-0 aí, acredito que faz o necessário, e os clubes brasileiros acredito, na minha visão, que tem tudo para vencer, tanto na Copa Libertadores, quanto na Copa Sul-Americana. Gabriel, tem mais alguma análise que você queira fazer aí da Copa Sul-Americana? vamos ver como é que vai ficar esses jogos de hoje aí. Acho que todos os brasileiros, inclusive juntando Libertadores e Copa Sul-Americana, acho que talvez aí o jogo mais difícil é o do Corinthians, né, por jogar contra o Boca Juniors fora de casa, mas na Sul-Americana acho que os brasileiros têm totais condições de vencer os 3 jogos, até goleando, assim como o Flamengo também. O Bragantino também tem um jogo difícil, mas eu tô animado. Acho que os brasileiros hoje estão no dia bom e poderão trazer vitórias aí pro Brasil. São 6 jogos brasileiros hoje, né, 3 da Libertadores e 3 da Sul-Americana, serão 6 vitórias, na minha opinião. Gabriel, só faltou aqui para finalizar antes de irmos pro futebol internacional o palpite do jogo entre Boca Juniors e Corinthians. Qual É que é o seu verdade, a gente palpite? não falou, né? Pois é. Cara, jogo difícil, hein? Jogo difícil demais, eu vou ficar com 1-1. Cara, jogo difícil, mas acredito que pela intensidade, a crescente que o Corinthians vem tendo sob o comando do Vitor Pereira, 1-0 Corinthians. Você aí que está nos acompanhando, fique à Ó, vontade também para fazer sua análise aí gol do sobre esse Romarinho. jogo aí do Boca Juniors enfrentando a equipe do Corinthians. Cara, eu vou além, acredito. Eu não vou dar palpite de quem faz o gol, não. Só vou no placar mesmo, acreditando aí. 1-0 Gol do Corinthians William, gol do enfrentando a William. equipe do Boca. Você tem algum palpite de quem marca o gol? Os gols? William. William joga hoje? Joga. Então gol dele. Gol de É isso falta aí. ainda. Falou, tá falado, já tá gravado aqui. Bom, fique à vontade você que tá nos acompanhando também para dar o seu palpite aí desse duelo mais difícil, Corinthians enfrentando na La Bombonera a equipe do Boca Juniors. E vamos para o futebol internacional, Gabriel. Nesse momento faltou uma vinheta aqui, tipo de aeroporto, de avião. Tô pensando em colocar já no É. próximo programa aí por causa do James. Ó, a técnica aqui já tá me olhando, tipo, mano, você tá pedindo coisa demais. Vamos para o futebol internacional com o nosso correspondente Henry James, que está nos acompanhando aqui no nosso Connect Sport de hoje, diretamente de Aveiro, Portugal, trazendo notícias aí dos jogos que tivemos ontem em solo europeu. Boa tarde, Gabriel, amigos do Connect, passando para atualizar a rodada aí do futebol europeu. Começar falando na Premier League, né? Premier League ontem tivemos Newcastle e Arsenal. O Newcastle venceu o Arsenal por 2-0, né? E o destaque vai para Bruno Guimarães fazendo gol mais uma vez, jogando muita bola o brasileiro Bruno Guimarães. Merece até vaga em um clube maior. Complicou um pouco a vida do Arsenal. O Arsenal ainda sonhava com a Champions, né? Agora tem que torcer para o Tottenham perder do último colocado, né? Que é o Norwich, né? E o Arsenal tem que ganhar ainda do Everton, né? E o Everton também está brigando para permanecer na primeira divisão. Tem um duelo difícil o Arsenal. Então deixou escapar aí uma chance de continuar brigando aí pela vaga na Champions, mas facilmente, né? Também hoje vamos ter o Southampton e o Liverpool, né? O Liverpool precisa demais da vitória, né? Vencer de qualquer jeito se ainda quer sonhar com o título. Caso não vença o Southampton, o Liverpool entrega o título para o Manchester City. Os desfalques serão o Van Dijk e o Salah pelo lado do Liverpool. Também tivemos 2 jogos na Itália,
né? A Sampdoria goleou por 4-1 a Fiorentina, que perdeu a chance de assumir a sexta colocação, né? Que vale vaga direto para a Europa League, hoje ocupada pela Roma. Também tivemos a Juventus, né? A Juventus já classificada para a Champions, estava ganhando de 2-0 da Lazio e ainda sofreu empate, né? O Alexandre fez gol contra e no último minuto a Lazio fez um empate, ficou 2-2, né? Então é complicado aí a vida da Juventus, que os apostadores devem ter ficado muito bravos aí, porque estava ganhando de 2-0 e no último minuto tomou um empate. O Alexandre fez um gol contra e no final, nos acréscimos, levou um empate. Por hoje é isso, vamos acompanhar hoje então destaque para Southampton e Liverpool, né, valendo o título para o City aí, se o Liverpool não venceu o Southampton, entrega o título para o Manchester City. Então hoje o Liverpool precisa de qualquer jeito a vitória. Então é isso, por hoje é isso, muito obrigado a todos, desejo um ótimo programa e um prazer falar com vocês novamente. Um abraço. Um abraço ao nosso correspondente Henry James, diretamente de Portugal, detalhando aí as notícias do futebol europeu aqui dentro do nosso Connect Sport. Ele que está acompanhando o nosso programa nesse momento. Um abraço aí ao James e à família dele aí, lá diretamente de Portugal, nosso correspondente, trazendo informações aí do futebol europeu dentro do nosso Connect Sport. Gabriel, e ainda temos aí, mesmo que em final temporada europeia, ainda temos aí campeonatos em aberto, né? O campeonato italiano ainda está em aberto, a Premier League, o City está quase com a mão na taça, mas teve um tropeço esse final de semana. O Liverpool hoje, né? Veremos aí enfrentando a equipe do Southampton e também já tendo destaque aí da Juventus, né? Em despedidas aí, o Dybala e o Chiellini deixando a equipe aí e jogando pela última vez no Juventus Stadium. Fique à vontade aí, Gabriel, para fazer as suas análises sobre o futebol internacional. Eu queria falar antes, né, de falar de Premier League, campeonato italiano e tal, eu queria dar um destaque para a Championship, né, que é o campeonato inglês da segunda divisão, a segunda divisão inglesa, lembrando que o primeiro e o segundo colocado se classificam direto para a Premier League, que foi o caso aí do Fulham, que foi o grande campeão, e o Bournemouth, e os outros 4, né, do terceiro até o sexto, eles disputam uma espécie de playoff em busca de uma vaga, e aí começou, e ontem a equipe do Huddersfield venceu a equipe do Luton Town por 1-0, jogando em casa, e se classificou para essa grande final, né, podemos dizer assim, entre aspas, que dará a vaga aí na Premier League, e no final do jogo a torcida fez uma festa, invadiu o campo e tudo mais, e hoje ainda teremos o jogo entre Nottingham Forest, né, time que é campeão de Champions League, para quem não conhece, Nottingham Forest é uma equipe muito grande na Inglaterra, enfrentando a equipe do Sheffield United, né, jogando em casa, lembrando que o Nottingham venceu a primeira partida jogando na casa do Sheffield por 2-1, então tem tudo para se classificar, e essa final, né, acontece no estádio Wembley, né, sempre é uma festa muito grande, o estádio fica todo lotado, e a torcida enche o estádio, fica uma coisa muito bonita, então vamos ficar de olho, e no final de semana que deve acontecer essa final, eu vou trazer o resultado também como foi essa partida. Mas vamos lá, vamos falar então da Premier League, né? O Liverpool tem um jogo difícil hoje contra o Southampton, mas como você falou, o campeonato está em aberto ainda, o Liverpool ainda tem condições de ser campeão, e se quiser ser campeão tem que vencer o jogo de hoje, e tem que torcer para um dos seus maiores ídolos da história, né? Que é o Steven Gerrard, que é técnico do Aston Villa, pelo menos arrancar um pontinho do Manchester City lá no Etihad Stadium no domingo. Então a vida não é nada fácil para a equipe do Liverpool, mas tem condições, tem uns desfalques ainda do Salah e do Van Dijk, então deve vir com o time aí, talvez aí com o Mané, talvez o Firmino possa aparecer nesse time titular também, ele que está aí voltando de lesão, o Fabinho também é outro desfalque importante para o Liverpool, ele que se machucou, né, no jogo passado. Então assim, a equipe do Liverpool tem que vencer hoje, se quiser manter ainda a chama, a esperança no título da Premier League, tem condições para isso. E a equipe da Juventus, né, cara, ontem que partida desastrosa da Juventus, a Juventus teve um começo muito bom, o Chiellini foi substituído com 16 minutos, foi muito aplaudido pelos torcedores, né, ele que estava na Juventus desde 2006, ou seja, 16 anos jogando para o mesmo clube, impressionante, né, ele que deve ir agora para o time de Los Angeles, lá no futebol, lá na Major League Soccer. Então aí, e no final do jogo, a equipe da Juventus conseguiu tomar um gol de contra-ataque aos 50 do segundo tempo, vencendo o jogo. Acho que eu nunca vi um negócio desse, e a equipe da Lazio aproveitou disso e conseguiu empate 2-2. E o torcedor da Juventus deve ter ido embora para casa com aquele gostinho amargo, né, de tomar um gol no último lance da partida. Já a equipe do Arsenal, que partida desastrosa do Arsenal. Eu assisti o jogo inteiro, a equipe foi muito mal durante os 90 minutos, foi amplamente dominada pela equipe do Newcastle, que agora com esses dois brasileiros, né, tanto o Joelinton, que foi eleito o melhor jogador da temporada pelo Newcastle, ele que era atacante até dezembro, e agora o treinador botou ele para volante, e ele se encontrou, se reinventou, e vem jogando muito bem, inclusive deu assistência no primeiro gol ontem,
Então aí o Joelinton, ex-jogador do Sport, sendo um dos grandes destaques. E o Bruno Guimarães, né, como bem falou aí o nosso repórter Henry James, o Bruno Guimarães aí jogou muito bem ontem, marcou mais um gol, e o Bruno Guimarães, que é um cara que vai ser extremamente importante para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Cravo aqui que ele tem que ser titular, né? Se o Tite estiver me vendo, alô Tite, tem que ser o Bruno Guimarães titular. Tá jogando muita bola, é um cara simplesmente que está dominando o meio-campo do Newcastle. Ele faz tudo o que quer naquele meio-campo, e ontem mais uma vez mostrou isso, mais uma vez marcando gol, né? E sendo importante demais para a equipe do Newcastle. E é isso aí, né, cara? O futebol internacional tá acabando, infelizmente, eu gosto bastante, mas aí a gente tem que esperar mais um pouquinho para voltar. Mas nesse final de semana, como você bem falou, tem o campeonato italiano que vai ser decidido, tem o campeonato inglês, tem a final da Champions, né, na outra semana. Amanhã teremos a final da Liga Europa, né, entre Frankfurt e Rangers também, que vai ser um grande jogo. Tem final da Conference League na semana que vem. Então vamos aproveitar aí nesses últimos momentos dessa temporada aí, que foi uma temporada muito boa lá no futebol europeu. É isso aí, a temporada tá terminando, né? Mas o nosso correspondente aí, Henry James, ainda tem um caldo para queimar aqui dentro do nosso Connect Sport, trazendo bastante informação aí, final de Champions League, final de Conferência League, final de Liga Europa, trazendo aí as definições da Série A Team, da Barclays Premier League, enfim, ainda tem bastante coisa aqui do futebol europeu aí, que o nosso correspondente Henry James vai trazer o nosso programa. 2 destaques antes das minhas análises, né? Primeiramente é falar também da Juventus, a gente falou aqui do futebol feminino dentro do nosso Connect Sport. A Juventus também na Itália é referência do futebol feminino e mais uma vez conquistando ali a Liga Italiana pela 5ª vez consecutiva, e a Juventus aí se sagrou campeã do time feminino da Juventus, se sagrando campeã aí italiana pela 5ª vez consecutiva. Aí fica os parabéns também pro time feminino italiano da Juventus. E falando também da Espanha, né, o time do Real Valladolid aí da 2ª divisão também podendo subir aí para a 1ª divisão aí espanhola, né, o time comandado aí por Ronaldo, né, o Ronaldo Fenômeno é dono da equipe do Valladolid, e o Valladolid podendo subir aí para a 1ª divisão aí da Espanha. Mas ainda tem uma questão aí que tem o Elche, tem algumas equipes aí como Ibiza, também na 2ª divisão, que vai ter que jogar ali um mata para ver se consegue garantir a classificação direta para a 1ª divisão. Imagina a festa da Ibiza, né, o pessoal de Ibiza. Né? Exatamente, ainda tem uns times aí brigando aí por essa vaga aí. Inclusive o Elche, né, que tem tradição aí por já ter disputado a 1ª divisão espanhola, tá nessa briga aí em busca da 1ª divisão. Bom, agora falando os meus destaques, começando pela Juventus, né, que tá aí na tela, a Juventus que fez uma temporada desastrosa, o time italiano que realmente vai precisar passar uma reformulação para a próxima temporada. É a primeira vez que em 11 anos que a equipe da Juventus encerra a temporada sem conquistar nenhum título, nem tanto em solo italiano quanto em solo internacional. A Juventus que faz uma temporada aí que não se encontrou taticamente sob o comando do técnico Maximiliano Allegri, vai precisar fazer uma reformulação, vai precisar fazer novas contratações, talvez agora mudar a metodologia de trabalho, né, trazendo jogadores mais jovens que possam agregar na equipe de Turim aí para a próxima temporada. E a Juventus aí tendo a despedida do Chiellini e do Dybala da equipe de Turim. A Juventus que agora pensa e tem o foco total para a próxima temporada. E falando agora da Barclays Premier League, né, que partida que a equipe do Newcastle fez, uma vitória suma importante diante da equipe do Arsenal. O Arsenal que vinha numa crescente sobre o comando do técnico Arteta aí, agora sofre novamente mais uma derrota, oscilando aí por essa vaga aí na Champions League. Agora depende também do resultado da equipe do Tottenham, né, se quiser aí se classificar para a Champions League. E por parte da equipe do Newcastle, o Newcastle ali também se encaixando taticamente e tendo uma grande atuação do Bruno Guimarães. Estou com você, Gabriel, merece ser titular aí na equipe da seleção brasileira e também merece vaga em outro time maior aí da Europa, né? Um jogador que chegou na Premier League, a gente sabe que a Premier League é uma competição diferenciada, é uma competição difícil, é muito equilibrado, não é todo tipo de jogador que se adequa à cultura do futebol inglês, e o Bruno Guimarães chegou, se comportou de uma forma tática perfeita e tem feito aí grandes partidas frente à equipe do Newcastle. E falando da equipe do Liverpool, o Liverpool que tem um confronto muito difícil hoje, enfrentando a equipe do Southampton, mas acredito na vitória da equipe inglesa, e eu quero ver aí também esse título ser definido aí por detalhes aí, porque tá muito legal de acompanhar a Barclays Premier League. O City estava com a mão na taça, mas sofreu aí diante da equipe do West Ham, e o Liverpool aí
podendo aí ainda brigar pelo título se vencer a equipe do Southampton. Enfim, é o futebol internacional aí, tendo grandes jogos a todos vocês que nos acompanham, e pode ter certeza que dentro do nosso Connect Sport vocês vão estar bem informados de tudo que acontece do futebol internacional com o nosso correspondente Henry James. Gabriel, tem mais algum destaque que você queira fazer? Futebol internacional é isso, né, cara? Eu tô animado para amanhã, pro jogo entre Frankfurt e Rangers. Amanhã a gente fala mais sobre esse jogo, a final da Liga Europa, que acontece no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha. Tô animado por esse jogo e tô animado também pro final de semana, que promete bastante aí, com a rodada final de vários campeonatos na Europa. E também, só para a última informação, Gabriel, hoje também teremos aí, mais uma vez, outro playoff de rebaixamento, que é na França, né? A equipe do Paris FC, que é outro time de Paris, enfrenta a equipe do Sochaux, né? Se vencer aí, enfrenta a equipe do Auxerre, que estava na primeira divisão, em busca dessa vaguinha também na primeira divisão, na elite do campeonato francês. Então vamos ficar de olho aí também nessas duas equipes, desses jogos aí também, pelo campeonato francês. Acontece bastante isso, né, cara? E outro clássico que vamos ter também na Alemanha, que acontece, se não me engano, na segunda-feira que vem, vai ser entre o Hamburgo, né, um time que é campeão da Champions League, um time que perdeu para o Grêmio no Mundial em 83, enfrenta a equipe do Hertha Berlim, uma equipe também muito tradicional da Alemanha, que também vai disputar aí esse playoff de rebaixamento com a equipe do Hamburgo, para ver quem vai ficar, se a equipe do Hamburgo sobe de vez, ou se a equipe do Hertha Berlim se consegue se manter ali na primeira divisão da Alemanha. Então vamos ficar de olho nesses playoffs também de rebaixamento, que é sempre um drama, né? Exatamente, grande confronto aí. O Hertha também é uma equipe tradicional, as duas equipes são tradicional em solo alemão, e o Hertha também se notabiliza por ter alguns brasileiros, né, que passaram lá pelo clube de Berlim e fizeram sucesso, né, entre eles o Marcelinho Paraíba, né, o Matheus Cunha, no Brasil. Matheus Cunha também, o Gilberto, lateral esquerdo, Luizão também jogou lá. E aí é bacana a gente ver esse duelo aí, né, de duas grandes equipes aí, que vence o melhor aí nesse grande duelo dessas duas equipes tradicionais. E já passando a bola para você, Gabriel, chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport de você brilhar aí, trazendo excelentes notícias no Minuto Olímpico. Vamos lá então, Gabriel. Vamos então começar falando sobre o Novo Basquete Brasil. Ontem, então, tivemos aí o jogo 3 entre Franca e São Paulo, o jogo que aconteceu no ginásio do Morumbi, na capital paulista, e a equipe do Franca surpreendeu o São Paulo, passou o trator, venceu pelo placar de 78-65, abriu 2-1 na série e agora joga o quarto jogo em casa para poder vencer e se classificar. E o São Paulo, se quiser chegar à final do NBB, vai ter que vencer os 2 próximos jogos em Franca e aí poder disputar essa final, que chegou no ano passado, acabou perdendo para o Flamengo, ele vai tentar de novo, mas agora tem um caminho muito mais difícil, já que o time do Franca vem uma crescente muito boa. E hoje à noite teremos aí o jogo 3 entre Flamengo e Minas, acontece às 8 horas da noite na Arena Minas, né, lá em BH, e se o Flamengo vencer, se classifica para mais uma final do NBB, o Flamengo que tem aí uma hegemonia muito grande no basquete masculino, e se vencer aí, quem sabe se classifica para a próxima fase e para a grande final do Novo Basquete Brasil. E agora vamos falar de continuar no basquete, só que falar da NBA, né? A NBA começa hoje, então, a final da Conferência Leste entre Boston Celtics e Miami Heat, e o primeiro jogo acontece lá em Miami, começa hoje às 9h30 da noite. Eu vou trazer durante toda a semana, lembrando que amanhã também tem a equipe do Golden State enfrentando o Dallas, e amanhã eu trago os resultados. Vamos ficar de olho, que promete bastante essas finais de conferências, tanto o Golden State e Dallas, quanto Miami e Boston, então vamos ficar de olho. Vamos falar de triatlo. A brasileira Vitória Lopes, que disputou os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, né? E disputou um evento em Los Angeles e conseguiu aí vencer. Então fica aí meus parabéns à Vitória Lopes. O triatlo, que é um esporte muito complicado, né? Um esporte muito difícil, tem que ter muito preparo físico, e a brasileira conseguiu conquistar uma medalha de ouro lá nos Estados Unidos. Então parabéns aí à Vitória Lopes pela essa conquista. Agora vamos falar de boxe, né? O Mundial de Boxe está acontecendo lá na Turquia, e o Brasil garantiu 2 medalhas no feminino com a Beatriz Ferreira, que venceu aí, né, nas quartas de final, e lembrando que não tem terceiro lugar, ou seja, se perder na semifinal, já garante essa medalha de bronze, então já garante a sua medalha a Beatriz Ferreira, assim também como a Caroline Almeida, que também conseguiu, venceu aí Carly McNeil da Irlanda, e a Bia Ferreira, que venceu a Natália Sandrina da Sérvia. Então parabéns aos brasileiros que já garantiram essa medalha de bronze. Agora vamos em busca do ouro, e se Deus quiser, vem essa medalha de ouro aí, 2 medalhas de ouro para o Brasil, vamos torcer. E para finalizar, vamos falar de tênis, né? Começou o Qualify do torneio de Roland Garros, e ontem o brasileiro Felipe Merigene, ele que é sobrinho de Fernando Merigene, né, semifinalista de Roland Garros em 99, venceu o americano Klan pelo placar de 2-0, com parciais de 6-3,
6-3. Então vamos torcer, precisa ganhar mais 2 jogos para entrar na chave principal de Roland Garros. E a notícia ruim é que o brasileiro Thiago Monteiro, e três brasileiros, o Thiago Monteiro caiu para o Sandgren hoje, ontem o Matheus Pucinelli caiu para o Albote e o João Menezes caiu para o Suíço também. Então fica aí uma pena. E a brasileira Laura Pigossi também caiu para hoje para a alemã. É uma pena essas notícias também, mas ainda temos algumas esperanças. O brasileiro Thiago Wild joga daqui a pouco e a brasileira Caroline Merigene, também sobrinha de Fernando Merigene, joga daqui a pouco. Então vamos torcer para os brasileiros que eles consigam entrar na chave principal de Roland Garros. Essas então foram as notícias do Minuto Olímpico de hoje e amanhã volto com muito mais notícias sobre os esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Grandes informações aí do nosso comentarista Gabriel Sanches, detalhando aí no nosso Connect Sport as outras modalidades olímpicas, né? E fica aí os parabéns para Vitória Lopes, né? Conseguindo aí uma grande campanha dentro do triatlon e também as brasileiras que representam o nosso país no boxe aí. E com essas informações do Minuto Olímpico, a gente vai encerrando o nosso Connect Sport de hoje, um programa especial aí para todos vocês que nos acompanham. E agradeço a sua excelente participação no programa de hoje, Gabriel. Valeu, Xará, tamo junto. Falei bastante, tô com fome, preciso beber uma água também, mas foi legal, foi muito bacana. Gostei demais de participar aí, tô gostando muito de estar com vocês. E vamos que vamos. E tô ansioso para a volta do nosso querido Daniel amanhã, que ele volte aí alegre, fazendo suas piadas e que a gente consiga fazer aí mais um programa de excelente qualidade amanhã. Vamos que vamos, tamo junto. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, meu amigo, e desejo também uma pronta recuperação aí ao nosso comentarista Daniel Godoy. Acredito que no programa de amanhã ele vai estar de volta aí contribuindo com as suas análises dentro do nosso Connect Sport. E aí eu desejo um abraço ao Daniel e que ele se recupere logo. Amanhã ele está de volta aí para ajudar dentro do nosso Connect Sport. E agradeço a audiência de todos vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, a todos vocês que se interagiram no nosso Connect Sport. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TVSP para ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação que vem por aí, entre eles o Talk Bird, né? Vamos ter programa de empreendedorismo, vários programas diversificados que vão ajudar aí a transmitir, a fazer aí na Connect Brasil TVSP uma programação de qualidade. Por isso, nos siga nas redes sociais para vocês ficarem antenados à programação da Connect Brasil TVSP. Deixo aqui o meu abraço, uma excelente tarde e amanhã estamos de volta. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.